Boa noite, irmãos. Paulo, em 2 Coríntios, está defendendo o seu ministério, a sua responsabilidade que foi dada a ele por Jesus Cristo e pelo Pai, e está demonstrando como o ministério da nova aliança é muito mais glorioso que o ministério da antiga aliança. Vejamos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, quando ele está a falar deste assunto da glória da nova aliança. No versículo 17, ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Isto é, não estamos a falsificar, ou não estamos a corromper, ou não estamos, digamos assim, a negociar a palavra de Deus, dizendo: olha, esta é a palavra de Deus, mas na realidade as pessoas muitas vezes dizem isso para negócio, para negociatas. Infelizmente não dizem bem a palavra de Deus corretamente, mas dizem uma palavra que dê mais lucros. E por isso Paulo está a dizer: não estamos a corromper, não estamos a negociar, não estamos a falsificar a palavra de Deus, porque está a falar deste ministério da nova aliança que é muito mais glorioso que aquele da antiga aliança. E por isso é que ele diz, então, um bocadinho mais adiante, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 1, ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desistimos, continuamos firmes, continuamos sempre firme na luta. Ora, vemos no versículo 4 do mesmo capítulo que Satanás é quem está a impedir esta luz do Evangelho. Satanás é que está a esconder esta verdade de uma maneira para que as pessoas não entendam a luz desta boa nova da glória de Cristo. Que Cristo, esta glória de Cristo, é a imagem de Deus, e nós, através desta boa nova, vemos esta boa nova, entendemos esta luz brilha sobre nós, então nós refletimos essa glória, esta boa nova da luz deste Evangelho. Mas Satanás está a impedir isso. Mas o que está a passar para nós é que estamos a ser transformados para virmos a ser semelhantes a Cristo. Nós estamos a ficar ou a tornar mais parecidos com Deus em ações, em pensamentos e no modo de vida, no caminho da vida. E por isso estamos neste processo de nos tornarmos como Deus, digamos assim, uma maneira de dizer. E como vamos ver, este processo de nos tornarmos como Deus também é referido como o processo do julgamento, que é interessante entendermos isso, mas vamos ver isso mais daqui um pouco. E depois, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, lemos: temos, porém, este tesouro, este conhecimento, esta boa nova, é um tesouro que está nos nossos corpos frágeis e corruptíveis, isto é, vasos de barro. Porque temos este tesouro neste corpo, que são vasos de barro, em analogia, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque isto é para a glória de Deus. Por isso é que ele disse no versículo 1 e disse de novo um bocadinho mais adiante
no versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Por isso continuamos firmes, continuamos renovando, continuamos neste caminho de vencer as fraquezas da carne. E depois ele diz, no versículo 17, que é um ponto interessante, porque esta é a nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, quando passamos por estas aflições desta vida, e principalmente quando ficamos mais e mais velhotes, e começamos a ter esta dor aqui, outra dor acolá, dificuldades, às vezes as dores tornam-se muito fortes e quase que não aguentamos com elas. Ele chama, aqui Paulo, ele chama em 2 Coríntios 4,17, chama isso a nossa leve e momentânea tribulação. Em outras palavras, ele está a chamar que estas dificuldades, estas doenças, estas aflições dessa vida não se comparam, não se podem comparar com a glória que vamos ter. Diz assim, porque ao fim produz para nós um peso eterno, quer dizer, uma coisa muito mais pesada, uma coisa muito maior, de glória muito excelente, que é eterno, que é firme, que é para sempre. Não é momentário, como esta tribulação, esta dificuldade, às vezes pode ser nos nossos últimos dias da vida, que temos tribulações muito fortes, mas isto é momentário, porque a glória é eterna e é muito maior e não é para ser comparada com os sofrimentos que temos. Por isso devemos perseverar. E esta perseverança se baseia em como olhamos para o futuro, isto é, para além do físico, para o espiritual e para o reino de Deus. Então, com isto como um pano de fundo, vamos agora então começar com o capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, vamos então começar. E diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Este tabernáculo, a palavra grega é skenos, grego 4636, que é um substantivo, que é este tabernáculo, que, digamos assim, é uma tenda. Algumas Bíblias traduzem, ou versões bíblicas traduzem isso como tenda, ou tabernáculo. Este tabernáculo, diz aqui, esta casa terrestre deste tabernáculo, quando se desfizer, isto é, quando nós falecemos, quando é destruído, quando nós morremos, temos de Deus um edifício. Irmãos, Deus está trabalhando conosco, moldando nós neste processo que também é conhecido como o juízo está agora na casa de Deus, que é este processo de nós vencermos as dificuldades, as fraquezas da carne e ficando com o tempo melhores pessoas. Fraquezas da carne podem ser às vezes nós entramos em brigas, dizemos coisas que não devíamos dizer e temos que aprender a controlar a nossa boca e o nosso espírito. Mas Deus está trabalhando conosco, com o nosso espírito, com o espírito do homem no homem. Está-nos a moldar para construir um homem novo, para sermos transformados para um homem novo. E então, finalmente, na ressurreição, não será uma tenda temporária, não será um corpo físico temporário, mas será um edifício de Deus. Isto é um prédio que é permanente. Por isso é que diz que temos de Deus um edifício, uma casa feita não por homens, mas eterna nos céus. Vamos ter um corpo espiritual que é eterno. E por isso vemos esta comparação de tenda, que é hoje o que temos, temporário, com o edifício que é
um corpo espiritual no reino de Deus que é permanente, que é imortal, que é incorruptível. Veja, por exemplo, esta comparação também em 2 Pedro, vamos ver então 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, nesta tenda, por exemplo, na nova versão transformadora, na nota de rodapé, diz aí tenda, que é, como eu disse, a palavra grega 4638, skenoma. Mas continuando a ler, por isso, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente, Paulo está a dizer, eu sei que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ou, noutras palavras, Cristo revelou a Pedro que ele ia morrer brevemente. Por isso diz, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele sabia que ia ter de ser martirizado em breve. E isto foi escrito, esta carta de Pedro, 2 Pedro, foi escrita por volta do ano de 67 da Era Corrente, ou DC, depois de Cristo, mas da Era Corrente, pouco depois da morte de Pedro, pouco antes, da morte de Pedro. Por isso foi escrito pouco antes dele morrer e ele sabia que ia ser martirizado em breve. E por isso ele aqui, Pedro, também usou esta metáfora de que este corpo físico é como uma tenda, como um tabernáculo. Isso nos faz lembrar da festa dos tabernáculos, que vivemos em tendas, em residências temporárias neste mundo, olhando para o futuro enquanto viveremos num edifício, uma construção permanente no reino de Deus. E por isso a existência física do homem é como uma tenda, é como um tabernáculo, é frágil, é insegura, digamos assim, uma construção mais humilde e temporária. Por outro lado, o edifício de Deus, que é, nesta metáfora, que é um corpo espiritual, é uma certeza, é uma permanência, isto é, uma vida eterna, incorruptível, e por isso vê-se esse contraste da tenda frágil com o edifício. Então vimos esse exemplo também aqui em Pedro, mas vamos então voltar a 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, e agora vamos ler versículo 2. Por isso também gememos. Gememos é uma palavra interessante aqui, é grego 4727, stenazo, quer dizer, suspiramos, oramos, é uma expressão, digamos assim, emocional. Por exemplo, quando gememos porque temos doentes ou temos problemas físicos, e por isso diz assim, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Por isso, gememos dizendo, esta vida física, estas doenças, estas dores, principalmente quando temos estas grandes tribulações, chegamos a um ponto que dizemos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Por isso preferimos vir a ter um corpo espiritual no reino de Deus e desejamos essa mudança
para virmos a estar na família de Deus. Continuando agora no versículo 3, se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Se aqui haver vestidos, comparando com sem roupa ou nus, como nas versões da Almeida diz, precisamos estar vestidos espiritualmente, precisamos estar perto de Deus, precisamos de estar a viver uma vida cristã, precisamos estar nesta vida a estar preparados para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a primeira ressurreição. Por isso é que diz, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Porquê? Porque se estivermos sem roupa ou nus, não estamos prontos. À vinda de Cristo, não estamos prontos. E isso seria uma coisa terrível, digamos assim, porque não estamos prontos para receber, para sermos transformados, para ser espirituais, para ter este corpo espiritual. E por isso então não estaríamos na primeira ressurreição. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Vemos aqui, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ora, isto é parte da letra, da carta de Jesus Cristo à igreja em Laodiceia, e então ele está a dizer a estas pessoas na igreja de Laodiceia que não estão frias nem quentes, estão, digamos assim, mornas, estão mornos, e ele disse, eu desejaria que estivesse frio ou quente, e por isso está a dizer, aconselho que compres de mim, isto é, que vais passar por uma tribulação, porque ele diz, compres ouro provado no fogo, isto é, que passes pela uma grande tribulação, para que te enriqueças, para que venhas a ficar rico, e que venhas a ter vestes puras, brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E por isso é possível que, hoje em dia, nós, espiritualmente, estarmos nus. E por isso nós, hoje em dia, devemos de estar vestidos da justiça de Deus. Em vez disso, algumas pessoas estão motivadas pela natureza humana, pela carnalidade ou coisas desse género. E por isso as pessoas podem estar espiritualmente nuas. E por isso aqui, voltando então aqui a 2 Coríntios, voltando então aqui a 2 Coríntios, capítulo 5, ele está a referir-se que se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. E por isso não devemos estar nus. Está a referir-se por isso a não, se estamos nus, não vamos ter um corpo espiritual. Não vamos ser vestidos com corpo espiritual à ressurreição. E por isso então aparece a essas pessoas como uma surpresa. É como as 10 virgens, 5 virgens que estavam assim a dormir e não estavam assim tão perto de Deus. Essas virgens que eram nécias não estavam prontas à vinda do Senhor, Jesus Cristo. Mas, por outro lado, pensavam que estavam bem. E por isso, aqui está um grande perigo.
temos que ter a certeza que nos vamos vestir agora espiritualmente, e é o que Paulo está aqui a referir-se nestas analogias. Por isso, não devemos de ser apanhados de surpresa. Por isso é que diz, todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Pensando que estamos vestidos, não fomos achados nus. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nós que ainda estamos nesta vida física, gememos carregados, isto é, pela redenção dos nossos corpos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos com um corpo novo, para o que o mortal seja absorvido pela vida, isto é, pela vida imortal. Vejam, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne pecado por pecado, condenou o pecado na morte. Bem, não era este versículo que eu queria era o Romanos 8, versículo 23, desculpem. Romanos 8, versículo 23. Vamos então ler versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, ficarmos filhos de Deus, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós gememos, como disse no versículo 4 de Coríntios, gememos para que venhamos a ser redimidos deste corpo que é fraco. E por isso estamos neste corpo fraco, que é este tabernáculo, e gememos carregados, como lemos no versículo 4. Porquê? Para que venhamos a ser transformados, porque esperamos o tempo em que vamos realmente vir a ser filhos de Deus, isto é, que o nosso corpo seja redimido. Mas aqui está um ponto importante neste versículo 23 que diz, nós mesmos que temos as primícias do Espírito. É bom e importante entendermos que nós temos as primícias do Espírito. Nós somos aqueles que temos, que recebemos, entre os primeiros que recebemos, o Espírito Santo de Deus. Nós temos essas primícias do Espírito. Ainda não somos as primícias, mas nós temos as primícias do Espírito, que é diferente. Por isso aguardamos o momento em que nossos corpos serão transformados em um corpo glorificado. Por isso é que diz, esperando a adoção, isto é, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo, quando realmente viremos a ser as primícias. Hoje em dia ainda não somos as primícias. Então, quando é que vamos ganhar essa transformação para seres imortais? Bem, então, isso vê-se em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E vejamos então no versículos 50, começando no versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Em outras palavras, esta tenda, este corpo físico, não pode herdar o reino de Deus. Nem esta corrupção, que é o corpo físico, esta tenda temporária, não pode herdar este edifício permanente ou esta incorrupção. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vai haver um período de transformação. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, perante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E por isso é este corpo corruptível, esta tenda, se revista da incorruptibilidade, uma coisa que é permanente, que Paulo está a referir-se aqui em 2 Coríntios 5 como um edifício de Deus. E que isto que é mortal, que é temporário, mortal, que morre, se revista de imortalidade. E quando abordamos 1 Coríntios 15, vimos que esta imortalidade, esta palavra significa também uma qualidade de vida, uma extremamente boa qualidade de vida. E depois no versículo 54 diz, e quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revistar da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então esse vai ser a vitória. Esse vai ser o momento em que nós ganharemos a imortalidade. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Nós aguardamos essa transformação para um corpo glorioso. E diz aqui no versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, esta tenda, este corpo corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, que se refere em 2 Coríntios 5 como um edifício permanente, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas, por causa do poder de Deus. E por isso aguardamos esta transformação para um corpo glorioso e este tabernáculo vai ser transformado para se conformar ao corpo glorioso de Cristo. Vejam também em Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós, que em nós há de ser revelada. A glória que será revelada em nós não é para ser comparada com a glória que vamos ter, como Paulo mencionou isso em 2 Coríntios 5, uns versículos antes. Esta glória que vai ser revelada em nós não é nada para ser comparada. Por isso nós, irmãos, lembrem-se que celebramos, por exemplo, a festa dos tabernáculos. É um tempo de, digamos assim, em que vivemos num local temporário. Este corpo físico também é um corpo temporário. Na festa dos tabernáculos, olhamos com esperança para um mundo melhor, para um mundo debaixo do governo de Deus, em primeiro lugar o milénio, mas para além disso, para a vida eterna. E por isso, na festa de tabernáculos, olhamos para coisas do futuro, para quando vamos ter um corpo permanente. E por isso, neste corpo físico, somos, digamos assim, peregrinos. E por isso é que nós fazemos uma peregrinação, isto é, uma viagem para um local temporário, para a festa dos tabernáculos, para nos ajudar a entender este significado, que este corpo físico é temporário, mas o que espera por nós vai ser uma coisa maravilhosa.
Como sabemos também, Israel, quando os israelitas saíram do Egito, eles habitaram em tendas, antes de entrarem na terra prometida. Nós, hoje em dia, você e eu, vivemos em tendas, isto é, nestes corpos físicos, antes de entrarmos na nossa terra prometida, que é o Reino de Deus. Ora, isto não se trata, está claro, de ir imediatamente para o céu. Vejam aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Vamos voltar então a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, que lê: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ora, não se trata de irmos para o céu, mas Deus tem um edifício que está a ser preparado para nós, um corpo espiritual que está a ser preparado para nós nos céus, que quando nós formos ressuscitados, Ele nos vai dar esse edifício, essa habitação nova, e nós então vamos governar e reinar na terra durante o milénio, como sabemos. Ora, em 2 Coríntios capítulo 5, demos assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Se vimos que nós temos as primícias do Espírito, mas essa primícia é uma garantia, é um penhor. Isto é, Deus está no processo de nos preparar, de nos moldar, de nos formar, trabalhando com o nosso espírito, o homem no homem, preparando-nos para podermos estar prontos, estarmos vestidos, não estarmos nus, para podermos receber este corpo espiritual. E por isso o Espírito de Deus, na maneira de falar, como Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5:5, é o penhor. É um penhor, é uma garantia que Deus nos vai dar isso. Está claro? Se nós não desistirmos, se nós continuarmos a ser fiéis até ao fim. Então, o que Deus está a preparar para nós? Mateus, vejamos aqui alguns pontos interessantes. Em Mateus capítulo 20, versículo 23, Mateus 20, versículo 23, lemos: E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-te à minha direita ou à minha esquerda não pertence, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Deus tem preparado certas posições, certas responsabilidades para você no reino de Deus. Sim, certas pessoas vão estar em certas posições, digamos assim, elevadas ou altas, ou de grande responsabilidade no reino de Deus, para servir outros, e outros vão ter outras responsabilidades. Mas é Deus quem está preparando, porque diz aqui, é para quem meu Pai o tem preparado. É Deus que nos está a preparar. Vejam também em Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, 34. Diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem isto planejado e preparado desde a fundação do mundo. Deus tem este plano e tem uma posição, um ofício, uma responsabilidade para você. Deus tem várias, digamos assim, posições de responsabilidade. E nós estamos a ser preparados para recebermos essa coroa. Vejam também em Romanos capítulo 9,
versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que glória já dantes preparou. Para a glória que já dantes preparou. Estamos a ser preparados para uma glória e Ele já preparou isso, já planejou isso. Deus tem isso planejado para nós. E por isso estamos a ser preparados para essa glória, para essa riqueza da sua glória. Veja também outra coisa que Deus nos está a preparar, além disso, que é em Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de lhes chamar ser Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus está a preparar para nós uma cidade. Deus está a preparar uma cidade para as primícias. A Nova Jerusalém, como lemos em Apocalipse, é a habitação da noiva de Cristo. As primícias, aqueles que vão estar na primeira ressurreição. E depois do milénio, no novo céu e na nova terra, essa nova cidade que está preparada, a Nova Jerusalém, vai ser a habitação da noiva das primícias, daqueles que são as primícias de Cristo, aqueles que estão na primeira ressurreição. Por isso, os que participarem na primeira ressurreição habitarão na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Os outros que vierem depois habitarão em outras cidades. Mas vê-se que Deus tem planejado para nós, para você e eu, que vivemos neste mundo pecaminoso, nós que temos estas dificuldades únicas de vivermos, digamos assim, dispersos, uns muito longe dos outros. Mas Deus tem preparado para nós uma grande glória, maior que para os outros que vierem depois. Por isso, de uma certa forma, maneira de dizer, a Nova Jerusalém é um presente de casamento do Pai para a noiva e para o filho, para ser a habitação deles depois do milénio. Ora, o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia. Okay? Vejam em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deus nos selou, nos deu esta garantia do Espírito de Deus. Por isso, é uma garantia para você. Você vive hoje em dia, você se arrependeu, você fez esse compromisso perante Jesus Cristo, fez esse compromisso perante Jesus Cristo para estar e para viver uma vida nova, para vir a ser uma pessoa nova e diferente. Você fez esse compromisso. Você, depois de fazer esse compromisso, que é o batismo, que é uma promessa, você recebeu o Espírito Santo de Deus, que é este penhor, esta garantia de que você vai receber, vai ser as primícias de Deus, se você e eu nos mantermos fiéis até ao fim. E por isso, a nossa recompensa, digamos a nossa glória,
será muito maior que o das outras pessoas. E por isso digamos assim, o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia de que você receberá esse novo edifício, esse corpo espiritual no futuro. É como quando você compra uma casa e faz um depósito, um penhor, um adiantamento para essa casa. Ora, esse adiantamento para essa casa, esse penhor, é o Espírito de Deus. E essa nossa casa no futuro será um corpo espiritual. Veja em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece hoje em dia, sim, porque não conhece a Deus. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que devemos ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Vamos ser como Cristo é. E por isso, irmãos, ainda não somos o que viremos a ser, mas viremos a ser algo muito, muito especial e que é uma grande promessa. E por isso é que diz aqui, agora somos filhos de Deus e não é manifesto o que devemos ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele o veremos. E sabemos que nenhum homem pode ver o rosto de Deus e viver, mas nós o veremos, por isso vamos ser seres espirituais. Então, voltando a 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, e agora vamos ler o versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Enquanto estivermos neste corpo físico, nesta tenda, não estaremos assim tão perto de Deus, literalmente. Sim, nós oramos para nós estarmos perto de Deus espiritualmente, mas ainda não estamos literalmente ao lado de Deus, digamos assim, porque não o vemos como Ele é. Não somos seres espirituais, somos seres físicos. E por isso, enquanto estivermos neste corpo, que diz aqui, neste corpo físico, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos com Deus por fé. Não andamos com Deus porque o estamos a ver, literalmente. Como eu mencionei quando li há pouco em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, que o veremos como Ele é. Mas agora não o vemos como Ele é. Porquê? Porque somos seres físicos. Não podemos ver Deus, o rosto de Deus, porque se víssemos, digamos assim, seríamos queimados todos, por causa da glória dele. É tão grande que o nosso corpo, os nossos olhos não conseguiriam sobreviver isso. E por isso, enquanto estamos neste corpo físico, vivemos ausentes do Senhor. E depois diz no versículo 7, como acabei de ler, porque andamos por fé e não por vista. Porque este andar com Deus é por fé, não é literalmente andar por vista um ao lado do outro. Ora, Israel, na antiguidade, andou por vista. Eles viram os milagres, viram todas as pragas, viram o mar vermelho abrir-se, viram o fogo, viram essas coisas todas, mas ainda desobedeceram. Por isso diz, nós andamos por fé e não por vista.
Nesta nova aliança andamos por fé. Na antiga aliança, os israelitas que saíram do Egito andaram por vista, mas falharam, desobedeceram. E por isso andar por fé é mais poderoso do que andar por vista. Agora continuando a ler no versículo 8. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Sim, esse é o estado preferível de estar num corpo espiritual. Vejam, por exemplo, algumas outras escrituras aqui acerca disto, que é João 14, versículo 2 e 3. João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Na casa do Pai, ultimamente, ao fim de tudo, no novo céu e na nova terra, seria essa nova Jerusalém, a casa que o Pai nos dá, mas, entretanto, isso seria responsabilidades que Ele nos vai dar. Por isso há muitas moradas, muitas responsabilidades, mas Ele nos está a preparar e por isso nós passamos pelas várias tribulações e dificuldades que temos na vida, estamos a ser treinados, preparados para esta moradia, digamos assim, que vamos ter na eternidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Vejamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Lê-se: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus Cristo vai nos dar a vida eterna, que é gratuita, que é uma graça. Mas além disso, vai haver uma recompensa. Acima disso, vai haver uma recompensa, que é o que diz aqui, um galardão que vai estar com Cristo e que vai dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando é que recebemos esta recompensa? Veja então em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Naquele dia da sua vinda é quando vamos receber essa recompensa. E depois lemos também em Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então, naquele dia, quando Jesus Cristo vier, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ora, vai haver muitos eventos à vinda de Cristo, à sua segunda vinda, e por isso esse período pode ser mais do que 24 horas, porque vai haver muitos eventos, mas ele então não está, é preciso lembrar que ele não está reunindo a igreja para irem para o céu, mas ele está reunindo a igreja para que depois na ressurreição vamos para as nuvens e depois ele vem nesse período, nesse dia que ele põe os pés na terra, ele então virá para o Monte das Oliveiras. Para quê? Para vir, para governar o mundo.
Por exemplo, lemos, em Atos, capítulo 1, versículo 11, em Atos, capítulo 1, versículo 11, vemos quando Jesus Cristo subiu para o céu, depois da sua ressurreição, disse aqui, os quais lhe disseram, varões galileus, os quais olhando para o céu, porque estás olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Ele há de vir da mesmo modo que foi para o céu, ele virá para a terra, e vemos aqui que ele saiu do Monte das Oliveiras, ele vai voltar de novo ao Monte das Oliveiras. Então vamos continuar agora a ler em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Precisamos de fazer o que é agradável a Deus. Isto é, boas obras. Mas o que é agradável a Deus? Ora, vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E por isso, não é só fazer coisas, olha, isto vou agradar a Deus. Mas precisamos primeiro estar a obedecer a Deus. E depois fazer outras coisas adicionais, além de obedecer a Deus. E por isso esta graça de fazer coisas que são coisas que agradam, que são graça para Deus, que agradam a Deus, e também obras que, a obedecer a Deus, são necessários. Ambos os dois são necessários. Agora ler no versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que tiver feito, bom e mau. Ora, Deus é que define o que é bom e mau pela lei de Deus, como leem, por exemplo, em Romanos 3, versículo 20, que a lei de Deus nos diz o que é pecado e o que não é pecado. Mas voltando aqui a este versículo, está falando ante o tribunal de Cristo, diz aqui, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Vai ser, digamos assim, um tribunal, é um assento de julgamento, como diz na Bíblia inglesa. A palavra grega é 968, bema, é um lugar elevado, uma plataforma que geralmente tem acesso por degraus, e por isso é esse assento de julgamento em que vemos o Pai, Jesus Cristo à sua direita, e então esse é o tribunal. E Jesus Cristo é o juiz. Sabemos isso. Vejam também Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, e vamos ver então o versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Está sentado para sempre ao lado direito de Deus. Este é Jesus Cristo. Ele ofereceu um único sacrifício. E depois lemos no versículo 14. Porque com uma só oblação ofereceu para sempre os que são santificados. Por isso ofereceu isso a nós que estão santificados. Mas vejam aqui, no versículo 19, explica mais claramente, dizendo, Hebreus 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo.
e por isso estamos a ser santificados, estão sendo santificados, no versículo 14, algumas versões da Bíblia diz no versículo 14, explica isso, que estão sendo santificados. Por exemplo, na Almeida Revista Atualizada diz, aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados como pelo sangue de Cristo. É o que diz aqui, no versículo 19, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. E depois lemos no versículo 20, que diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, versículo 22, com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, estão aqui duas coisas. Uma é o coração e outra é o corpo. E o coração, diz aqui, o coração purificado. Em certas Bíblias diz aspergidos, da palavra grega 4472, rantizo, quer dizer, aspergidos pelo sangue de Cristo. A nossa consciência, má consciência, é aspergida, é mudada, é limpada pelo sangue de Cristo. E o corpo é lavado com água pura. E o simbolismo da água pura é o Espírito Santo. Nosso corpo é lavado com a santificação do Espírito. Estamos a mudar e a ser lavados. Mateus capítulo 11, versículo 27, por exemplo. Mateus 11, versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Lemos, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Somos santificados pelo sangue de Cristo. Os nossos corações são purificados, aspergidos pelo sangue de Cristo. E o corpo é lavado com água pura, através do poder da santificação do Espírito Santo. Os dois estão a trabalhar em conjunto, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo e o Espírito Santo. E depois vemos aqui que Cristo disse, tudo me foi entregue pelo Pai. E depois também lemos em Mateus 28, versículo 18, Mateus 28, versículo 18, que diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vimos que tudo foi delegado a Cristo, como lemos em Mateus 11, versículo 27, e em Mateus 28, versículo 18, diz que toda a autoridade, todo o poder foi dado a Ele. Tudo foi entregue a Ele, tudo foi delegado a Ele, toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Então, quem nos vai julgar? Veja então em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 26 e 27. 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Toda a autoridade, todas as coisas foram entregues ao Filho, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo e até foi dada a Jesus Cristo a autoridade para julgar, para dar a vida eterna. Então, voltemos aqui a uma escritura muito interessante, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4,
versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Lembro-se que ao início deste estudo eu disse que este processo de desenvolvimento e de preparação de nós é um processo de juízo. E por isso diz, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, isto é, pela Igreja de Deus é chegada. O juízo agora está a ser na Igreja de Deus. Ora, este processo do nosso julgamento começou agora. Ora, o que é que se passa? Então, o que se passa é o seguinte. Você e eu, de vez em quando, podemos fazer coisas erradas, podemos dizer coisas que magoam uma pessoa, ou seja o que for. Então, o acusador, que é Satanás, Apocalipse 12, versículo 9 e 10, que é o acusador, Satanás, o diabo, nos acusa. Então temos um advogado de defesa e juiz, que é Jesus Cristo, à direita do Pai, nesse trono, nesse tribunal de Cristo, tribunal de julgamento. Então, o nosso advogado de defesa e juízo, que é Cristo, à direita do Pai, ele nos defende e retira ou redime o pecado perante o Pai. Porquê? Porque nós nos arrependemos e então Jesus Cristo vai aspergir o seu sangue nesse pecado e somos perdoados. Então, qualquer prova ruim que Satanás tenha contra nós para nos acusar, essa prova ruim vai ser removida do caso nesse tribunal. Ou, em outras palavras, essa prova ruim, porque nós nos arrependemos perante Deus e perante Cristo e estamos a esforçar a ser um verdadeiro arrependimento permanente, então essas provas ruins são removidas, não são permitidas para ser consideradas pelo advogado de defesa e juiz, porque foram perdoadas. E por isso, quando nos arrependemos, esses pecados são aspergidos pelo sangue de Cristo. E por isso estamos a viver agora este processo de julgamento, como lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim, o juízo começa agora pela casa de Deus, nós estamos no juízo. Mas por isso vemos que este julgamento, este juízo é um processo. Não é simplesmente uma sentença final, é um processo. Se é um processo que inclui inicialmente um período de provação, uma oportunidade de recebermos o Espírito Santo e de vencermos as fraquezas da nossa carne, uma oportunidade de nos melhorarmos e nos arrependermos e virmos a ser melhores pessoas, a vestirmos com um novo homem. E o passo final desse processo de julgamento é quando morremos, é a sentença final, na ressurreição, que então nós que estamos na Igreja de Deus, estamos a ser julgados agora, então haverá uma decisão final do juiz, que é Cristo. Então, repetindo isso, nós como cristãos na fé, sabendo a verdade de Deus e que temos o Espírito de Deus, estamos sendo julgados dia a dia nesta vida, pelo modo como vivemos nas nossas vidas agora. E por isso é tão importante obedecer agora. É tão importante não negligenciarmos esta nossa única oportunidade. Vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, temos uma grande salvação, oportunidade agora à frente de nós. Porquê? Porque fomos batizados, sabemos a verdade, temos o Espírito Santo de Deus, não podemos negligenciar. Não podemos deixar isto de lado, ou desprezar o que recebemos. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 4,
versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Qual é o dom que há em ti? É o Espírito Santo de Deus, o qual te foi concedido mediante profecia, sim, porque Deus prometeu que nos ia dar, essa foi a promessa do Pai, por isso foi a profecia, mas foi-nos concedido por causa dessa profecia, com a imposição das mãos do ministério, do presbitério. Após o batismo, houve a imposição das mãos, e por isso recebemos esse dom do Espírito Santo, e diz, não te faças negligente, não negligencies, não desprezes o dom do Espírito Santo de Deus. E depois vejam também em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Uma vez que recebemos o dom espiritual, o Espírito Santo de Deus, não podemos negligenciá-lo, não podemos desprezá-lo. Nós temos as primícias do Espírito Santo, como lemos em Romanos 8, versículo 23. Temos esse penhor. Não podemos negligenciar isso, que é uma garantia de Deus. Mas se nós desprezamos essa garantia de Deus, não há uma segunda oportunidade. Por isso, nós, quando pecamos, temos que nos arrepender. Nós que estamos na Igreja de Deus. E depois, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que estamos na Igreja de Deus, quando a nossa vida termina, para nós que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, quando a nossa vida termina, está decidido. Ou uma recompensa no reino de Deus, ou uma pena de morte eterna no lago de fogo. Não há segunda chance para aqueles que sabem a verdade, como lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há segunda chance para aqueles que sabem realmente a verdade e que deliberadamente pecam. Todos nós receberemos uma recompensa. O resultado do processo de julgamento e o resultado final do julgamento é o veredicto que é entregue pelo juiz, que é Jesus Cristo. E cada um então receberá de acordo com o que fez nesta vida física, no nosso corpo, de acordo com as nossas obras. Receberemos uma recompensa baseada em nossas obras. E por isso lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é um dom gratuito, pela graça, através da fé. Mas, além disso, há também uma recompensa. E depois lemos também em João 6, versículo 38. João 6, versículo 38. João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo veio para a terra para fazer a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que Ele me deu. Pelo contrário, Jesus Cristo, que é o juiz, eu o ressuscitarei no último dia. Isto é, à vinda de Cristo. De fato, a vontade do Pai,
versículo 40, é que todo o homem que vir o Filho e que nele crer, isto é, que faça o que ele diz para fazer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E depois vê-se também no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. São ensinados por Deus. É Jesus Cristo que nos ensina. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus Cristo nos ensina da parte do Pai. E Ele então nos ressuscitará. Essa vida eterna é um presente gratuito. Mas a nossa posição, a nossa recompensa, por exemplo, quantas cidades vamos governar ou não, baseia-se na nossa superação, na nossa fidelidade e vencimento das nossas fraquezas. E por isso, se nós fazemos coisas boas ou más, mas se fizermos coisas más, é melhor nos arrependermos, porque o arrependimento é vital na nossa vida. E agora vamos ler o último versículo que eu vou cobrir hoje, que é 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Por isso, sabendo este temor de Deus, este respeito que temos a Deus, nós somos responsáveis. E por isso o Paulo está a persuadir os homens, porque somos responsáveis pelo que fazemos e dizemos. E por isso Deus sabe o que estamos a fazer, e por isso é melhor começarmos a fazer hoje o que é certo e não deixar isso para amanhã.